Olá, amiga internauta, estou de volta com mais um vídeo aqui no canal Ufologia e Mistérios, falando sobre a Operação Prato, uma operação que teve militares envolvidos aí na pesquisa, estudo e contato com OVNIs e até com seres extraterrestres. Quero continuar falando para vocês, eu vou falar dos tipos de observações que eles fizeram, os efeitos físicos que tiveram nas pessoas e a conclusão de tudo isso, a minha opinião pessoal também. Agradeço a você, continue então ligadinho. Se você não assistiu o primeiro vídeo, a parte 1, assista, vai estar aí no final nas miniaturas, vai passar nos cards também. Assista para você saber um pouco então, que nós no começo nós falamos aí sobre o que é a Operação Prato, como foi as organizações militares envolvidas. Contei relatos impressionantes de quando começou tudo isso, como começou esses fenômenos envolvendo OVNIs e seres extraterrestres em Colares, no Pará, no Brasil. Então, continuando, se você não me conhece, eu sou o ufólogo Renato Mota. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho e já vai deixando o seu joinha, tá bom? Temos o curso de ufologia, se falar que assistiu esse vídeo, te dou de presente o módulo 1 do curso de ufologia, tá bom? Então, espero por você. Se quer ser um colaborador do canal, na descrição tem o link do PicPay, você pode colaborar com qualquer valor para o canal crescer cada vez mais, ou se tornando membro do canal por apenas R$ 6,99 e ter conteúdo exclusivo. Então, continuando sobre as observações militares, quando eu parei para continuar falando aqui, todas as observações militares da equipe A21 do Comar, ocorridas durante a primeira missão e lançadas nos documentos, aí estão registros de observações de OVNIs, enviados ao Estado-Maior da Aeronáutica em 1979, com exceção do registro 11, ocorrido em Vigia, Santo Antônio de Ubirituba. Todos os demais tiveram como local as observações das cidades na ilha de Colares. Vou falar um pouco para vocês, alguns para vocês terem uma ideia. Foram vários os registros, de dias e horas diferentes, entre outubro e dezembro de 1977, para vocês verem, ó, teve objetos que tinham forma indefinida, a cor variava entre o amarelo e vermelho, chegaram a ver objetos em torno de 5.000 metros e alguns apenas 100 metros de distância. Velocidades deles variavam entre supersônicas, 800 km e supersônica, variável, 300 por hora, então teve grande variação nisso. Eles faziam sobrevoos, manobras incríveis, tamanho aparente dessas luzes, aqui estão em centímetros, 2,5, acredito que isso é relacionado a distâncias grandes. Ah, tem, relacionado a distâncias grandes, assim. Então, variava muito o tamanho dos objetos, tinha objetos circulares, as cores eram azuladas, amarela, avermelhada, lampejos azulados também eram vistos nessas luzes, amarelo claro, e por aí vai. E temos aí também, então, alguns depoimentos relevantes, algumas observações em tabelas registradas a respeito disso. Foram colhidos depoimentos de 39 pessoas nas localidades de Colares, Tauá e Vigia. Os agentes utilizaram uma classificação que cruza a qualidade da fonte com a exatidão dos fatos para realizar uma avaliação da testemunha. Então, para vocês verem, entre setembro de 77 até novembro de 77, objetos observados em Colares, Vigia e Tauá. Por exemplo, teve um objeto que foi avistado em Tauá, que o prato era invertido com vértices na parte inferior. A cor era amarela, mudou para vermelha, parecia vidro azulado com azul avermelhado no vértice em seu interior. Distância em metros de 50 metros, altitude de 30 metros, tamanho 1,3 a 4 metros, não apresentava efeito físico, no caso desse que eu estou descrevendo, tá? Registrado em 12 de setembro de 1977, às 22 horas. Tem o nome da pessoa que observou. Por exemplo, aí teve outros casos. Por exemplo, teve um dia 12 de outubro de 77, que ocorreu em Taiwan, que o objeto era em formato circular, era azulado com listras pretas e raios vermelhos. Aqui é distância, tá? A distância em torno de 20 metros, a altura em torno de 20 metros, tamanho quase em torno de 1,5 m. Causava de efeito físico paralisia, calor e choque elétrico. O nome da pessoa aqui também. Daí em 13 de outubro de 77, em Colares, uma forma indefinida.
avermelhada superior, azul esverdeada no inferior. Distância de 75 metros, altura de 20 metros e tamanho em torno de meio metro. Não apresentou nenhum efeito físico nesse caso. Um outro avistamento registrado em 16 de outubro de 77. Local vigia. Forma circular como uma raia. Amarelo avermelhada com a cauda multicor. Uma distância de 40 metros, altura de 10 metros de altura e o tamanho em torno de 1,5 m. Causava de efeitos físicos na pessoa. Tremores, dores de cabeça e entorpecimento. Outro, por exemplo, aconteceu aqui em 16 de outubro de 1977, em Vigia. Era circular como uma raia. Não, esse aqui, desculpa, esse aqui eu já li. Um outro aqui, 16 de outubro, é que é a mesma data, só que horários diferentes. Esse que eu falei para vocês primeiro foi 5h30 da manhã. E esse outro agora, às 18h30, também no dia 16 de outubro de 77, só que dessa vez em Colares. Formato cilíndrico, cor da luz cinza. Ele tinha em torno de... A distância era em torno de 1.500 metros, 100 metros de altura e 2,5 metros aproximadamente o tamanho. Não apresentava nenhum efeito físico. Vou descrever um pouco então, falando de efeitos físicos, um pouco dos efeitos físicos em humanos que essas luzes causavam nas pessoas. Nos primeiros dias, realizaram várias entrevistas com habitantes, os militares realizaram, dos municípios de Taiuá, Colares e de povoados de Vigia, em Santo Antônio de Ubirituba, Vila Nova do Ibirituba e Paraíso do Ibirituba. Foram entrevistados ao todo 39 moradores que relataram a presença de corpos luminosos voadores e que algumas vezes atiravam raios paralisantes contra suas vítimas. Uma das entrevistas foi com a médica da unidade sanitária de Colares, eu tenho ela no meu Facebook, a doutora Welaide Cecim Carvalho de Oliveira, pena que eu não conseguia não estar falando sobre o caso no momento, pelo menos, mas quem sabe futuramente a gente consegue uma entrevista aí com ela, uma live com ela, aceite falar conosco no canal Ufologia e Mistérios. Como referência, as pessoas que se dizem atingidas por um foco de luz de procedência desconhecidas. 4 casos que ela atendeu. Disse que além da crise nervosa, seus pacientes apresentavam outros sintomas, tais como paresia, que é amortecimento parcial do corpo. Seus pacientes também referiam-se a cefaleia, dores de cabeça, astenias, tonturas, tremores generalizados e o que reputa mais importante são as queimaduras de 1º grau, bem como marcas de microperfurações, de acordo com o sexo, os homens sobre o pescoço jugular e as mulheres, a mulher no seio, que foi só um caso. Só um caso? O dela que ela pesquisou, mas eu acho que teve mais, hein? Teve mais casos sim, viu? O ufólogo astrofísico Jacques Vallée, em sua viagem ao Brasil, no ano de 1968, entrevistou a doutora Welaide Cecim, que relatou um amplo aspecto de sintomas clínicos, como fraquezas, tonturas, dores de cabeça, tremores, palidez, pressão baixa, anemia, pele enegrecida com diversos círculos vermelhos arroxeados, onde for atingido pela luz, 2 marcas de picada dentro das marcas vermelhas. Pelos não cresciam mais na região afetada. Causavam também náuseas ou diarreias. Utilizando os registros de militares dos relatórios vazados da primeira missão, foram catalogados os seguintes efeitos físicos em números de ocorrências. Olha. Paralisia ou amortecimento, 12 cada. Tremores, 8. Dores de cabeça ou calafrios, 7 cada. Rouquidão, 6. Calor, 5. Choque elétrico, 4. Entorpecimento ou queimaduras, 3 cada. Compressão, 2. Dor nos olhos, na nuca, ou perda de sangue, dor muscular, cada uma. A médica, ao longo dos anos, deu várias entrevistas para a mídia escrita e televisiva, ampliando significativamente o escopo das suas declarações, agregando novas informações, percepções pessoais, Do relatório médico militar, que entre os dias 26 e 27 de outubro de 77, uma equipe médica integrada pelo então primeiro tenente médico da aeronáutica, Dr. Pedro Ernesto Póvoa, e pelo aspirante oficial médico da aeronáutica, Dr. Augusto Sérgio de Almeida, realizaram uma missão
com o objetivo de verificar o estado médico e psicológico das populações examinadas da Operação Prato. A missão produziu o documento, relatórios da missão médico-psiquiátrica da Operação Prato, que dedicou grande parte do seu conteúdo à descrição do exame e de seus possíveis ataques dessas luzes, chamadas então de chupa-chupa. Esses registros, os únicos diagnosticados individualizados, registrados na operação até o momento. Segundo os médicos, as duas mulheres foram examinadas logo após declararem ter acabado de sofrer efeito de raios vindos do firmamento, de luz que atingiu elas vindas do céu. Vários sintomas apresentados pelas duas mulheres foram atribuídos às reações fisiológicas normais em situações de estresse. Os médicos declararam no relatório: os sintomas referidos por essas duas pessoas trata-se de uma reação fisiologicamente normal, denominada de drenagem adrenérgica, que acomete pessoas diante de ocasiões de luta, fuga ou de medo. Esses sintomas são transmitidos de boca em boca, de forma epidêmica, compartilhado por todos os moradores, circulando o clima de histeria coletiva. A explicação científica para o fenômeno que atingiu a região é dada na conclusão do documento. O que as pessoas acham é que o resultado da ação de raios luminosos de OVNIs trata-se de reações normais do organismo causadas por medo do desconhecido. Aí teve também, olha para vocês verem, os períodos das missões, período entre as missões. Entre o fim da primeira missão e o início da segunda, entre 11 e 25 de novembro de 77, não consta nos documentos oficiais e vazados nenhum registro militar caracterizado da equipe A2, mas sim de alguns relatos de civis ou civis acompanhados de militares. Em especial, no dia 22 de novembro, o sargento Flávio Costa, da segunda seção do 1º Comar, e o piloto civil Ubiratã Pinon Frias, íntimo colaborador de Flávio e Holanda. E duas acompanhantes fizeram vigília noturna na ilha de Mosqueiro, na Baía do Sol, com vista da ilha de Colares, da ponta de Machadinho, onde uma série de observações de impressionantes manobras aéreas são descritas. Consta no documento do resumo do 1º Comar registro de observações de OVNIs número 39, 40 e 41. Outras informações detalhadas nesse dia foram registradas em relatórios produzidos por Flávio para o Comar, 1º Comar. Flávio produziu ao menos outros 15 relatórios desse tipo, chamado de extras, entre 77 e 78. E uma segunda missão militar, que ocorreu então do dia 25 de novembro a 5 de dezembro de 77. Essa foi mais curta, durando apenas 11 dias. Inicialmente com o chefe da equipe do Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica, CISA, vindo de Brasília, ligando assim ao gabinete do ministro da Aeronáutica, a Operação Prato. Às 22 horas do dia 25 de novembro, chegam a Colares a equipe, que fica concentrada na sede do município durante toda a missão, não sendo informadas incursões a outras localidades. Isso explica o rol de observações dessa equipe 2, em Penhalonga, local da travessia da balsa entre o município de Vigia e Colares. Observado durante a viagem com destino à sede, a 34 em Colares. Também colheram uma série de relatos de informantes, mas dessa vez tratavam-se de observações de corpos luminosos, sem ataques de raios ou do chupa-chupa. No dia 29 de novembro, o capitão Holanda chega a Colares e assume a missão. Algumas observações eu vou falar para vocês aqui relacionadas aos militares. No dia 27 de novembro de 77, às 19 horas e 10 minutos, no município de Colares, 2 corpos luminosos amarelos claros cruzaram o céu a 6.000 metros de altitude, a velocidades superiores a 600 km por hora. No centro da abóbada celeste, um desses efetuou uma curva fechada de 360 graus, em seguida retomou ao seu rumo original. E no dia 28 de novembro de 1977, às 19 horas e 5 minutos, no município de Colares,
2 corpos luminosos amarelos claros cruzaram o céu a 4.000 metros de altitude, mais baixo que o outro que estava a 6.000 metros, e velocidades supersônicas rumo a noroeste e sudeste. Depois efetuaram uma curva voltando para o norte. Que impressionante de ver isso, né? Vou contar um relato aqui, ó, de um objeto sobre agentes do SNI. O coronel Holanda, tanto na entrevista dada para a revista UFO em 1997, quanto na palestra que se proferiu na Associação Fluminense de Ufologia em setembro de 1997, com pontuais diferenças, revelou que ele e sua equipe, junto a agentes do extinto Serviço Nacional de Informações, a SNI, em vigília noturna na Baía do Sol, observaram um OVNI em forma de disco, de cerca de 30 metros de diâmetro. Olha o tamanho desse objeto, hein? Estando a cerca de 200 metros de altura apenas. Olha, que incrível, hein? Posicionando-se bem acima de todos eles. Holanda descreveu tendo a parte de baixo negra, com uma luz ambar no centro. Em seguida começou a emitir lampejos de luz amarela para baixo, exatamente sobre o grupo, mudando a cor da luz para o azul, desaparecendo em seguida em alta velocidade. No livro Corpos Luminosos, de 2014, foram analisados todos os registros lançados no documento oficial do primeiro Comar, registros de observações de OVNIs ocorridos na Baía do Sol e na presença do coronel Holanda. O autor defende que há somente um registro de número 56, que atende razoavelmente às condições relatadas por Holanda. Mas temos que lembrar que não foi tudo revelado ainda, né? Tem muitos documentos para ser revelado ainda, principalmente as fotos e os vídeos, como eu falei para vocês, né? A presença dos agentes do SNI durante a vigília da Operação Prato, durante essas vigílias, né, foi confirmada no livro Discos Voadores na Amazônia, a Operação Prato, publicado em 2016 por Jorge Bessa, ex-coordenador de Subsecretaria de Inteligência da Presidência. Jorge Bessa trabalhou na agência do SNI em Belém e esteve presente em uma das vigílias, com o surgimento de OVNI na Baía do Sol. Nessa observação não estava presente o coronel Holanda, mas sim o sargento Flávio Costa, mais outro sargento e 4 equipes de agentes do SNI. O evento é descrito como uma bola esferoidal luminosa que surgiu sobre suas cabeças, com uma grande lua cheia, logo desaparecendo e ressurgindo mais próximo do local, repetindo este movimento mais 2 vezes. Depois, em alta velocidade vertiginosa, seguiu em direção a Colares. Teve um caso muito interessante que eu presenciei. A Vanessa do canal Mundo de Regeneração também estava comigo nessa ocasião. Ela se lembra muito bem disso, né, Vanessa? Que nós estávamos observando estrelas, como a gente sempre gostou de fazer, e num certo momento, isso eu acho que era em torno de 8 horas da noite, o céu totalmente estrelado, uma forte luminosidade, veio uma esfera laranja, uma forte luz, quando fomos ver, uma esfera laranja muito forte, mas ao mesmo tempo, ela clareava o local onde nós estávamos, mas ao mesmo tempo não cegava nossos olhos, nada assim. Chegou bem próximo ao muro onde nós estávamos, isso agora, no ano de 2020, chegou bem próximo à Serra da Mantiqueira, e essa luz chegou bem próximo, depois começou a se mover beirando o muro e foi-se embora em direção à Serra da Mantiqueira, que estava mais ao fundo. Mas chegou muito próximo de nós, a metros, 3 metros? Realmente foi algo incrível que nós presenciamos. Esse caso foi realmente impressionante, até hoje eu não esqueço. Ela até relatou depois um outro caso para mim, que eu não estava na ocasião, mas ela relatou para mim que ela estava observando e viu numa outra ocasião, isso meses depois, uma outra luz que ela via atrás das árvores também, uma distância aí devia ter no máximo uns 20 metros, 25 metros de distância, uma luz que ela achava a princípio que era uma estrela, mas depois se abaixava, iluminava por trás das árvores e subia. Não era drone, não era nada, não emitia ruído, também a luz laranja, tá? Nós vimos muito de perto, não era drone nem nada disso. E essa região da Serra da Mantiqueira, que na região do Vale do Paraíba, interior de São Paulo, sabemos que tem muitos avistamentos. E esses avistamentos foram muito marcantes, que realmente incrível, esses 2 avistamentos, esse que eu tive junto com ela e esse que ela teve sozinha, e outros avistamentos incríveis também, que
Eu teria vários casos para contar para vocês, que aos poucos eu vou contando aí nas minhas experiências para vocês. Vou falar um outro caso aqui, ó, que aconteceu numa missão, de outras missões, de dezembro de 77. Ó. Isso ocorreu no rio Guajará, Ananindeua. Após o término da segunda missão militar, no dia 5 de dezembro de 1977, houve outras missões específicas para investigações dos OVNIs. Uma delas foi deflagrada após informações de um OVNI observado no rio Guajará, município de Ananindeua, que teria parado sobre um jiraú, que é uma plataforma armada entre galhos em uma árvore, onde estava um caçador de tocaia. Desse objeto, se abriu uma porta em seu fundo e saiu um humanoide voador, olha que incrível, com uma luz vermelha em uma das mãos, como a inspecionar o jiraú, sendo que o caçador havia escapulido para a mata. Uma equipe da segunda seção, chefiada pelo coronel Holanda, realizou uma vigília que começou ao entardecer nas proximidades do local do evento, envolvendo o humanoide, e fizeram algumas observações de OVNIs, que foi observado por 2 vezes um OVNI do formato de bola de futebol americano, com cerca de 100 metros de ponta a ponta, cravado de janelinhas, parecendo um Zeppelin. Na última observação do objeto, ele se posicionou verticalmente a uma distância de 70 metros do grupo, emitindo uma luz intensa azul, mas sem prejudicar a visão. Depois de cerca de 6 minutos, se elevou lentamente às nuvens, após um estrondo, disparou em velocidade e desapareceu no céu. Olha que incrível esse relato, hein? Dá tempo aqui, eu vou ler mais um relato, eu vou separar em 3 partes, vou separar em mais partes. Tem mais conteúdos aqui que eu quero fazer algo bem profundo da Operação Prato. Acho que vai dar uns 4 vídeos isso daqui, hein? Mas nós vamos continuar na outra semana. Não acabou aqui ainda, mas vamos continuar Operação Prato no próximo final de semana, tá bom? Sábado e domingo continuaremos falando da Operação Prato. Mas continuando aqui, um outro caso ocorrido na fazenda Jeju. No dia 16 de dezembro de 1977, uma equipe dos agentes da segunda seção dirigiu-se à fazenda Jeju, no município de São Domingos do Capim, para investigar fatos narrados pelo proprietário sobre estranhos buracos no solo em uma área grosseiramente circular. Confirmaram os buracos, verificaram que a terra no interior deles estava compactada, fizeram medições e tiraram fotos. Os agentes fizeram uma vigília na fazenda durante a madrugada de 17 de dezembro, quando observaram um corpo luminoso que iniciou uma jornada que o levaria dos 4.000 metros para 70 metros de altitude e 100 metros de distância apenas. Que impressionante, hein? Deslocando-se pela fazenda e região a baixa altura, executando uma série de manobras não convencionais. Trecho do relatório do agente, olha o que ele relata, hein? Corpo luminoso deslocando-se a baixa altura, apenas 400 metros, no sentido noroeste para sudeste. Ficou parcialmente encoberto pelas árvores, a equipe deslocou-se na viatura para o ramal principal, a fim de melhor observar e fotografar. O objeto baixava sob a pissarreira. Ao atingir a altura, estimada em 70 metros, movimenta-se girando-se sobre seu eixo vertical como se fosse um peão. Sua coloração amarelo-avermelhada mudava constantemente para uma tonalidade mais cinza, branco-azulada e de brilho muito intenso. Não chegou a pousar. Ondulando, iniciou um movimento ascendente, não muito acentuado. Aumentou a sua velocidade, intensamente luminosa, passando por várias tonalidades do azul ao vermelho, desaparecendo por interposição das árvores. Dias depois, na 0 hora do dia 20 de dezembro, 2 equipes de agentes comandadas pelo chefe da SNI, da agência de Belém, fizeram 2 vigílias, uma na fazenda Jeju e outra na área de Pissarreira. Registraram 2 observações de corpos luminosos média distância, 1.500 a 4.000 metros. Essas observações militares, entre 16 e 20 de dezembro, foram lançadas no documento oficial de registro de observações de OVNIs, número 76, 75, 76, 77 e 78. Olha que impressionante, hein? Falando aí da Operação Prato. Eu vou falar depois
mais coisas relacionadas aos depoimentos dos militares, mais informações aí falando de mais dados sobre os avistamentos do coronel Irangê Holanda. Vou falar mais do coronel Irangê Holanda, que foi uma figura crucial nisso, do trabalho de divulgação que ele fez para a revista UFO, do momento que ele foi encontrado morto em sua residência. Falaremos sobre isso no próximo vídeo. Muito obrigado mesmo, gratidão. Deixe nos comentários o que você acha desses relatos. Você já teve um avistamento parecido com esses, relacionado à Operação Prato, de OVNIs, luzes no céu, ou esses que eu relatei de experiências minhas que eu presenciei aí? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Muito obrigado mesmo. Essa live falando da Operação Prato continua no próximo sábado, tá bom? Especial Operação Prato, mas durante a semana, de segunda a segunda, todos os dias, 19 horas com live, tá bom? Espero por você. Muito obrigado mesmo, gratidão. E como dizia Buzz Lightyear, antes de encerrar, deixe o seu joinha, não vá embora sem deixar o seu joinha, a cidade, o estado de onde você está falando. E deixe também nos comentários qual o tema que você gostaria que conversássemos aqui no canal Ufologia e Mistérios. Lembrando que aqui falamos de ufologia científica, ufologia espiritualista, mistérios da humanidade, do universo, conhecimentos da transição planetária. Tudo isso num só canal, tá bom? Gratidão e como dizia Buzz Lightyear, ao infinito e além, e até o próximo vídeo.